Oi, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar agora falando sobre relatório, pôster e apresentação. No vídeo anterior ele ficou tipo super rapidinho porque foi só para poder, na verdade, que vocês não tenham dúvidas de que a formatação de um relatório é exatamente a formatação de um trabalho acadêmico. Por isso que esse vídeo ressalta que é um relatório. Agora sim a gente vai falar sobre coisa nova. A gente vai falar sobre pôster, slide, apresentação e por aí vai. Então, pôster. O pôster é uma representação visual de um trabalho. E ele é muito comum quando a gente tem algum simpósio, algum encontro, e aí a gente pega aquele trabalho que a gente escreveu em várias e várias folhas e monta ele de uma forma visual, geralmente num formato A2, A1, então é numa folha grande e ali naquela folha a gente não coloca todas as nossas informações. A gente resume as informações daquele trabalho inteiro que a gente escreveu para poder fazer de uma forma mais concisa e aí divulgar essas informações de forma mais sucinta. E aí, cada evento tem as suas formatações, tem o seu layout e a gente adapta a esse layout. Os posters, eles geralmente não ficam expostos sozinhos, então eles são feitos, as informações que a gente coloca lá, elas já são pensando que a pessoa vai estar ali apresentando esse pôster, ou pelo menos vai estar ali próximo para poder retirar dúvidas. Por isso que a gente pode fazer ele de forma mais resumida, porque se alguém quiser perguntar alguma coisa, a pessoa que escreveu, que fez esse trabalho, vai estar ali do lado e a pessoa vai poder perguntar, tá bom? Aqui no Brasil é muito comum que os posters tenham 90 por 60 ou 90 por 120. E aí ele também tem os elementos pré-textuais, que vem o título do evento, a instituição de ensino, o título do trabalho, o nome dos autores, titulação máxima desses autores, nome de orientador e por aí vai. Os elementos textuais, que é de fato o nosso trabalho, né? Então, introdução, materiais e métodos, objetivo, que não está citado aqui, mas coloca também, resultados e conclusão, e os elementos pós-textuais, em especial referências e também agradecimentos, se a gente tiver tido algum fomento, tiver utilizado o equipamento de algum lugar, a gente agradece ali. E o layout. Quando a gente for pensar num pôster, a gente tem que pensar que o pôster é visual. Então, se a gente tiver gráfico, figura, a gente tem que colocar. Porque isso sim é algo que não é substituível, né? Com alguma pergunta que a pessoa fizer. Como é que a pessoa vai perguntar de um gráfico que ela não sabe que existe? Então, a gente tem que pensar na distribuição dessas coisas ao longo dessa folha, né? Que é uma folha grande, 90 por 60. E como que a gente vai distribuir aquilo dali, focando em produzir interesse, favorecer para tudo estar legível. Então, não adianta querer diminuir a letra um monte para poder colocar mais coisa. A gente tem que deixar tudo visível e destacando as informações mais importantes. Então, quando for pensar num layout de um pôster, você tem que pensar quais as melhores cores. Então, geralmente, a gente já tem que pensar quais são as cores do evento para as cores que nós formos utilizar combinar, né? Quantas sessões a gente vai colocar os pôsteres, quantas partes nós vamos dividi-los, qual a relação entre o título geral e o título das sessões e onde nós vamos colocar essas figuras. Então, quando a gente pensar no layout, a gente tem que pensar que é um espaço em branco, que a gente tem que deixar margem, colocar espaço entre as colunas e preencher aqueles vazios, de forma com que o nosso pôster, no geral, não dê uma sensação de excesso de informação para quem estiver olhando para ele. Ele tem que ser claro e ele tem que ser agradável aos olhos. Quanto menos texto a gente colocar, melhor, porque o bom é que o texto seja um texto de valor. Então, deixar espaçamento entre os parágrafos é agradável, tem que deixar separadas as linhas, deixar separadas as colunas, colocar vazios de forma interessante e pensar mais ou menos no equilíbrio. Ó, pra você ver esse exemplo aqui de layout de um pôster. A logo aqui em cima, com as informações pré-textuais aqui em cima, ó, título, autor e por aí vai. Olha como que ficou legal, como a gente foi separado aqui, apresentação, resultados e conclusões. E deixou os espaços aqui, ó, de imagem e de gráfico, de forma que destacou. E o autor ainda pegou pequenos trechos, ó, e colocou sublinhado, para poder falar que aquela parte ali é uma parte mais importante. Aí veio aqui embaixo as referências do trabalho.
E aí, quando a gente pensar em como distribuir essas figuras, quanto mais simetria ou equilíbrio a gente tiver, melhor. Ó, que legal. Simetria horizontal nesse exemplo aqui, simetria vertical nesse outro, é uma simetria diagonal, que também é agradável. Aí, olha como que essa aqui fica a simetria, que o lado esquerdo inteiro não tem nada e tudo está concentrado no lado direito, dá uma certa agonia. Então, a gente pensar nesse equilíbrio para pensar de uma forma que seja mais agradável ao olho do nosso leitor. Lembrando também que quem nunca tiver ido num evento, geralmente esses pôsteres ficam expostos um do lado do outro. E as pessoas vão passando e param naqueles que chamam mais atenção. Então, se ele for agradável visualmente, melhor, né? Mais público você vai ter para o seu trabalho, que é isso que você quer. E aí, pensando em questão de apresentação, a cor influencia muito, porque ele tem que as cores que nós resolvemos escolher, elas têm que passar uma ideia de harmonia. Então é importante que a nossa paleta de cores, ela seja harmônica, ela seja agradável aos olhos. E para isso a gente tem alguns recursos, tem vários, viu? Mas eu coloquei aqui o sitezinho do Color Adobe. Porque o Adobe ele já traz uma paleta que a gente pode ficar até brincando, ó, com ela. Abram aí no computador de vocês esse link, eu coloquei até o link aqui, para vocês saírem brincando e ver como que funciona. Aqui do lado esquerdo, ó, dá para escolher qual tipo de regra de combinação de cor que vocês querem. Se querem cores análogas, se quer um monocromático, se quer uma tríade, se querem cores complementares. Então vão mudando isso daqui e vão brincando com essas bolinhas para vocês verem como que esses códigos de cores vão formando paletas que são agradáveis. E aí, com essas cores, vocês montam suas apresentações, tanto de pôster, quanto de slide, quanto qualquer apresentação que vocês forem montar. Inclusive, se for montar uma prancha, por exemplo, de apresentação de um projeto para um cliente, essa ferramenta é muito, muito, muito boa para a gente utilizar. E percebam também que embaixo das cores escolhidas, ó, vem o código de cor. Então, a gente consegue pegar esse código e digitar nos nossos programas, por exemplo, no PowerPoint, o código da cor, que aí ela vai encontrar lá e vai utilizar a cor certinha para a gente poder usar, né? Então, algumas dicas. As cores, elas têm que ser utilizadas para atrair a atenção do público, organizar o pôster e enfatizar os aspectos principais. Utilizar muitas cores é tão ruim quanto não utilizar cor nenhuma. Assim como um trabalho inteiro em preto e branco, pensando num trabalho de apresentação, não um trabalho escrito, acadêmico, daquele que você entregou para o seu professor em si, um trabalho de apresentação. Ele todo em preto e branco, ele é tão sem graça quanto um trabalho com cores demais vai ser excessivo. Então, tentem utilizar uma dica, um fundo mais claro, porque geralmente quando a gente coloca um fundo escuro, se ele não for muito bem pensado, tipo um fundo preto com as cores escritas chamativas de letra, às vezes ele é cansativo ao olho do leitor, porque não é só um pá, não é tipo um slide único, pá, que aí você só chama atenção naquela arte. Geralmente a gente tem mais escritas ali dentro, tem um assunto a ser trabalhado ali dentro. Então, ficar com a vista focada ali pode ser cansativo. Então, é legal quando o fundo é mais claro. Não quer dizer branco, só mais claro, mais agradável. E aí, as cores das letras serem mais escuras. E aí, cores brilhantes, elas podem atrair o leitor e chamar mais atenção. Mas a gente tem que pensar brilhante quanto. Não vamos tacar um monte de coisa neon, de uma coisa que não combina, porque não vai ser agradável, tá bom? As ilustrações, elas também são fundamentais. Aqui tá falando que é para pôster, mas para slide, para qualquer apresentação, as ilustrações chamam a atenção e são um instrumento de comunicação. Então, utilizar figura, imagem, foto, gráfico, tudo isso é bom porque sintetiza e ajuda o leitor a querer continuar prestando atenção na gente. Então, quanto menos texto nós tivermos numa apresentação e mais imagens que sejam de fato representativas, não é colocar uma imagem só para colocar, tá, gente? A imagem ela tem que ser relevante para aquilo que a gente quer explicar. Só que quanto mais imagens a gente conseguir colocar de forma que seja representativa, mais interessante o nosso trabalho vai ficar pensando no quesito de apresentação.
Então, escolher os elementos que melhor ilustrem o seu trabalho, escolher imagens de boa qualidade. Não adianta nada colocar uma foto e ela tá toda cheia daqueles pixels que a pessoa não consegue nem ver, que você tem que ficar forçando o olho assim, tentar enxergar o que tá escrito ali. Isso daí também não é legal. Então, escolher poucas imagens mais impactantes. Para as ilustrações, criar um título direto, elaborar uma introdução intrigante em poucas palavras, tornar as seções textuais mais legíveis, escolher os gráficos e as imagens corretas e de boa qualidade, expor os métodos e os materiais que vocês utilizaram, trazer os resultados é uma parte essencial de uma apresentação e mostrar a importância do seu trabalho nas considerações finais. Aí aqui tem 2 exemplos de um layout, ó, de dica para um pôster científico. Esse daqui, peguem o material, peguem o slide que eu mandei para vocês, né? Esse material que está sendo apresentado aqui tá aí para vocês. Leiam que tem várias dicas ótimas para vocês prepararem. Tá escrito aqui cada uma das dicasinhas. E aqui um exemplo de um pôster que foi feito para um evento, né? E é um pôster de avaliação do desempenho. E aí ele usa cores, ele usa imagens, ele tem divisões. Então ele já é um pôster de exemplo. Algumas dicas de slide. Buscar inspiração para criar o seu layout em outros slides. Tem vários, inclusive, sites. Tem um que chama Carnival, que tem layouts de slides prontos que vocês podem utilizar de inspiração. Reduzir a quantidade de texto em cada slide, abandonar o uso de templates de fato prontos, sabe? Principalmente aqueles que já tem até aquele no PowerPoint. Muitas vezes eles não são muito legais. Tentar criar um pouco de identidade com relação ao que você está apresentando. Imagina colocar uma imagem de tijolo no fundo de uma coisa que é de planta. Não tem nada a ver, né? Limitar a tabela de cores da sua apresentação, já falei que cor demais não é legal. Utilizar imagens de alta qualidade, fugir do excesso de animações. Sabe aquele slide que vai passando e aí um texto cai de cima, um texto vem do lado, um trem chega girando. Na hora que acaba o slide, você está até com dor de cabeça. Isso não é legal. Preparado para imprevistos. Então, quando a gente for fazer uma apresentação, a gente tem que se preparar antes para essa apresentação. A ponto até de que, se o slide não funcionar, a gente conseguir quase que fazer ela sozinho. O slide tem que ser uma coisa de auxílio para nós. Por isso que é interessante que ele traga mais imagens, mais gráficos. Mas a informação preciosa do trabalho, a gente tem que conseguir falar sozinho. E isso não quer dizer decorar, isso quer dizer estudar o nosso trabalho. Porque se ficar decorado, fica muito tipo e aí fica chato. Todo mundo sabe que você tá decorando aquilo dali. Você tem que conseguir explicar aquilo bem. E a gente só consegue explicar bem quando a gente treina antes. Então, revisar o texto e treinar a sua apresentação. Dicas para escrever. O texto tem que ser claro e preciso. Cuidado com linguagem de telemarketing e com achismo. Não fala, nós vamos estar vendo. Pelo amor de Deus. E não fala como, eu acho que aconteceu isso. Seja mais direto. E aí, a gente até tem mais cuidado, né? De saber que a gente não vai poder falar que é acho. Tudo indica. Então, parágrafos usados para agrupar ideias semelhantes, evitar parágrafos muito longos em apresentações, porque a pessoa se perde aqui, ó, na parte visual. Não colocar muita vírgula, ponto e vírgula, tentar deixar frases pequenas, frases diretas. Geralmente, para montar um slide, uma apresentação, vocês vão montar uma vez e depois vocês vão voltar, vão treinar essa apresentação, e na hora que vocês treinarem, vocês vão perceber que tem coisas ali que vocês podem retirar. E aí vocês tiram esses pedaços. A gente geralmente mexe, eu mesmo mexo numa apresentação umas 2, 3 vezes antes de fato apresentar aquilo dali, porque eu vou eliminando para poder reduzir cada vez mais a quantidade de texto que eu coloco. E aí o texto sempre em pessoal, nunca utilizar a primeira pessoa, tá? E algumas frases que a gente não deve colocar para começo, para finalizar essa aula. Não colocar "há muito se sabe", porque quer dizer que você não achou a sua referência original do trabalho. Coloca a referência. Não colocar "acredita-se que", porque acredita-se que é aquela coisa assim, eu acho, mas eu não tenho muita certeza, então eu vou falar que outras pessoas acreditam também junto comigo. Então isso não é legal. E não colocar "pesquisas adicionais são necessárias antes que uma clara compreensão do fenômeno seja alcançada", porque quer dizer que você não entendeu o que você fez. É isso que quer dizer no final.
Tem mais algumas coisinhas, é muito legal a apresentação, e a apresentação vocês vão melhorar cada vez mais, eu tenho certeza. E tô doida pra poder ver as próximas apresentações de vocês. Tchauzinho, até mais!